Bom, um teste genético de ancestralidade tem como objetivo tentar definir a origem geográfica dos ancestrais de um determinado indivíduo. Como que isso é feito? Muito bem, estes testes, esses exames, eles definem o genótipo de indivíduos em uma série de porções do nosso genoma que exibem variações. Algumas dessas variações são ou características de uma população que veio de uma certa região geográfica, ou então essa variação tem alta frequência num determinado conjunto de indivíduos que tem uma certa origem geográfica. Então, a determinação do genótipo de um indivíduo em muitos desses marcadores, pode ser dezenas, centenas, milhares deles, permite a confecção de uma espécie de mapa onde cada segmento de DNA dele, ou cada porção do cromossomo dele, a gente consegue definir com alta probabilidade de que região geográfica do planeta veio. Com base em todas essas informações, a gente também pode estimar a ancestralidade global do indivíduo, ou seja, a gente consegue definir em porcentagens o quanto do material genético dele, por exemplo, é oriundo de europeus, o quanto do material genético dele é oriundo de africanos ou de asiáticos ou outros grupos geográficos. Então, essas estimativas de ancestralidade são feitas com base, então, na determinação do genótipo e uma série de marcadores genéticos, cujas variações têm frequências diferenciais entre indivíduos de diferentes origens geográficas. Pode ter erros. Eu li recentemente uma história de trigêmeas idênticas e os resultados da ancestralidade vieram diferentes entre elas, né? Mostrando que não tem explicação genética para isso, né? É só erro de laboratório. Um teste de ancestralidade é tão mais confiável quanto maior o número de marcadores genéticos que é usado para inferir a ancestralidade do indivíduo. Então, eu posso fazer um teste de inferência de ancestralidade com base em algumas dezenas de marcadores genéticos, posso usar centenas, milhares. Um ponto importante a se considerar quando se realiza um teste de ancestralidade é saber corretamente quais são as populações possíveis ancestrais do indivíduo e ter acesso a bancos de dados confiáveis sobre a frequência de alelos de marcadores genéticos das populações que são as prováveis populações ancestrais daquele indivíduo. Os testes de ancestralidade, eles são muito importantes para nós cientistas da genética, porque eles permitem compreender a origem dos indivíduos da população brasileira e permite também a gente avaliar como que os diferentes porções do genoma com diferentes ancestralidades podem eventualmente afetar a probabilidade dos indivíduos do nosso Brasil desenvolverem um ou outro tipo de doença genética. Então, eles são uma ferramenta muito poderosa de apoio à pesquisa sobre genética no Brasil, porque eles dão pistas valiosas sobre a história da formação da nossa população, dão pistas interessantes sobre a origem, até mesmo o tempo da miscigenação que originou os brasileiros atuais, e isto tem implicação na frequência e no tipo de doença genética que nós brasileiros podemos ter. Nós sabemos que o repertório genético dos brasileiros é peculiar. Nós brasileiros, nós somos uma população muito miscigenada e os ingredientes dessa miscigenação não são necessariamente os mesmos de outras populações miscigenadas que ocorrem ao redor do mundo. Por exemplo, nós brasileiros, em média, exibimos talvez de 10 a 20% do nosso material genético oriundo dos nativos americanos, dos indígenas da América do Sul, componente que não está presente nem nas populações indígenas da América do Norte, nem nas populações europeias ou africanas. Essas peculiaridades tornam a estimativa de ancestralidade entre os brasileiros muito dependente de obter
cada vez mais informações genéticas e genômicas dos brasileiros que possam servir como uma boa referência para que a gente continue a fazer esse tipo de estimativa. A gente não oferece de rotina, mas a gente faz os testes de ancestralidade porque a gente sabe que algumas mutações são mais comuns em alguns grupos étnicos do que em outros. Então, nós temos interesse em entender isso e saber isso. E, principalmente, quando a gente pensa em drogas, que é toda a história da farmacogenômica, tá? Então, por exemplo, nós estudamos há muitos anos atrás, por acaso, um gene que tem a ver com transporte de serotonina, que é um neurotransmissor que tem a ver com o transporte de serotonina no cérebro, tá? E aí você pode ter o que a gente chama de um alelo curto e um alelo longo. Quem tem um alelo longo tem um transporte mais eficiente, mais rápido da serotonina que tem um alelo curto, tá? E aí o que a gente descobriu? Que no Brasil a maior parte das pessoas tem um alelo longo, enquanto no Japão a maior parte das pessoas tem um alelo curto. Bom, então imagine que amanhã eu quero fazer uma droga para melhorar o transporte de serotonina no cérebro. Dependendo da tua origem étnica, uma droga que pode ser muito boa, por dizer, para o brasileiro, pode não ser boa para o japonês e vice-versa. Tá? Então, esses testes de ancestralidade hoje são interessantes por causa disso.